passados eu tenho falado sobre a tentação. Como nós podemos ver do ponto de vista bíblico, como podemos entender o processo da queda, como o homem caiu, como desobedeceu, como se afastou de Deus, o que aconteceu, e também chamando a atenção que nós como crentes precisamos estar realmente vigilantes, porque a Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso significa que dia e noite, todo o tempo, nós enfrentamos as tentações, e por esta razão precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar com o nosso coração unidos ao coração de Deus, sendo amparados por eles, abençoados por eles, pelo Senhor, e também sermos nutridos pelo Espírito de Deus. Porque se temos a nutrição espiritual, se temos o alimento espiritual, se temos a presença do Senhor, se temos o poder do Espírito, se temos a graça de Jesus, se estamos firmes na palavra de Deus, ainda que os ventos soprem, ainda que caiam, os rios venham, eles não vão derrubar a nossa casa, porque ela vai estar edificada sobre a rocha. Quando a vida do crente está edificada no Senhor, edificada na palavra de Deus, edificada nos fundamentos do Evangelho, nada vai demover a sua fé. Paulo, escrevendo lá aos Romanos, ele diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a doença, nem a dificuldade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo ainda diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a vitória do crente, a certeza do crente de saber que ele vai sim enfrentar tentações, dificuldades, mas ele será vitorioso, está na palavra de Deus. E quando cremos nisto, quando aceitamos, quando estamos convictos desta verdade, céus e a terra vão se mover em nossa direção. E a Bíblia diz que a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Quando você, por exemplo, vê sobre a tentação, você pensa: e depois? O que aconteceu depois da tentação? E o que passou logo depois? Quando você abre a sua Bíblia, você vai deparar-se com algumas pessoas que foram tentadas. E o que aconteceu depois que essas pessoas foram tentadas? Por exemplo, José, a Bíblia diz que depois da tentação, ele sofreu, mas Deus o abençoou e ele tornou-se o primeiro-ministro do Egito. Isso depois da tentação, depois que a mulher do seu senhor, Potifar, colocou os olhos nele e quis atraí-lo. E José disse: de maneira alguma eu vou ofender ao Senhor na minha vida. E por causa da sua fé, por causa da sua resistência espiritual, Deus o colocou numa posição de destaque. E é sempre assim. Deus valoriza a nossa fé. Deus valoriza quando nós realmente mostramos a Ele que, apesar da tentação, apesar da prova, nós o colocamos em primeiro lugar. E a Bíblia vai mais além. A Bíblia diz que não há prova, não há tentação, não há nada que venha acima das nossas forças. Deus não vai permitir que você seja derrubado. Deus não vai permitir que você naufrague. Deus não vai permitir que você seja envergonhado. A tentação virá, a provação virá, mas você, pela fé e pela graça do Senhor, pode enfrentá-la e ser vitorioso. José foi vitorioso. Mas a Bíblia fala de Acã. Acã não foi vitorioso. Ele foi tentado quando ele viu aquelas coisinhas ali, levou para sua casa, escondeu de Deus e de todo mundo, e por causa disso, não só ele sofreu, como muita gente que estava ao redor dele sofreu também. O pecado é assim, não somente atinge a você, magoa você, destrói a sua vida, destrói a sua família, destrói o seu coração, como também vai destruindo a vida daqueles que estão ao seu redor. Por exemplo, a Bíblia fala de Geazi, quando Naamã, aquele leproso, foi ali diante de Eliseu, e Eliseu disse a ele: vá lá no Jordão, mergulhe 7 vezes. E ele foi, mergulhou, ficou curado, voltou à casa de Eliseu e disse: eu quero lhe dar um presente. Eu quero lhe dar alguma coisa, eu quero pagar esta bênção que eu recebi. Ele disse: o que é isso, rapaz? Isso é bênção do Senhor. A gente não vende bênção do Senhor, a gente não vende graça, a gente não vende poder, a gente não vende o Espírito Santo. Vá para a sua casa, louve ao Senhor. Quantos pregadores hoje precisavam e precisam, especialmente no Brasil, ouvir isto: que ninguém pode vender a graça de Deus, ninguém pode vender o Evangelho. Quando eu oro por alguém enfermo, eu oro porque Jesus me mandou orar
pague $100 pela oração. Deus está cansado de ver gente leiloando a sua palavra, gente vendendo o Evangelho, como se o Evangelho fosse mercadoria. E a Bíblia diz: ai daqueles que assim procedem, o juízo de Deus virá, a mão de Deus vai pesar, e não tenha dúvida, o Senhor está vendo dos altos céus. A Bíblia diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O ímpio pode ter uma faixa aqui escrito pastor, o ímpio pode ter uma faixa aqui escrito missionário, o ímpio pode ter uma faixa aqui escrito cristão, não importa. Não importa o que você seja, não importa o que você ostenta, porque Deus não olha para a faixa, Deus não olha para a medalha, Deus olha para o seu coração. E Deus sabe o que está lá dentro. Deus sabe se você está comprometendo a sua fé, se você diz que é membro da igreja, mas de segunda a sábado a sua vida é um lixo aí fora. Deus sabe se você é membro do corpo de Cristo, mas você não dá testemunho. Deus sabe se você diz que você é cristão, mas aí afora ninguém sabe que você é cristão. Deus sabe tudo isso. E Geazi pensou que Deus não ia ver ele. O que ele fez? Quando Eliseu disse: não, você pode ir embora, Naamã foi. Daqui a pouquinho o Geazi, o empregado dele, nossa, ele não pegou o dinheirinho desse general. Ah, Eliseu, você pode não querer, mas eu vou querer um pouquinho. E correu atrás. O general veio aquele camarada correndo, cansado. O que foi, meu filho? O que foi? Chegaram duas pessoas aí. Mentira! Um pecado chama o outro. Mentira, não chegou ninguém. Chegaram duas pessoas lá e meu Senhor mandou dizer que: será que dá para você mandar umas roupas, um presentezinho, um dinheirinho ali para ajudar? Mentira! Eliseu também não disse nada. Um pecado chama outro pecado, mais outro pecado, mais outro pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado, o salário dele é a morte. Porque é uma coisa atrás do outro, uma ofensa atrás do outro, um mal atrás do outro, uma doença atrás da outra. O crente não pode conviver com o pecado. O pecado não pode habitar na vida do crente. Moody disse: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. As duas coisas não podem conviver. Não há como glorificar a Deus e ao mesmo tempo glorificar o pecado. Jesus disse: quem comigo não ajunta espalha. Não há como. Por isso que a vida espiritual é muito séria. Por isso que o povo de Deus está sofrendo hoje. As igrejas estão envergonhadas, as igrejas estão fechando, não há, o trabalho não está mais crescendo, não há poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o nome do Senhor está sendo usado indevidamente. Não está sendo usado como antes. Quando Agostinho visitou a Capela Sixtina, lá em Roma pela primeira vez, e ele entrou e ele viu tudo aqui, tudo ali, aquela capela ali, o teto coberto de ouro, tudo de ouro. O Papa olhou para ele e disse: Agostinho, não podemos dizer que não temos prata nem ouro, não é mesmo? Ele disse: é verdade, mas também não podemos dizer levanta-te e anda. Temos ouro, mas não temos poder. Quantas igrejas neste país têm ouro, mas está faltando poder, porque Deus não trabalha com ouro, Deus trabalha com vidas, Deus trabalha com corações quebrantados, Deus trabalha com gente que realmente quer ver o seu reino desenvolver, não com ouro, nem com a prata. Ele usa o meu ouro e usa a minha prata para manter a sua obra, mas para salvar vidas, Ele usa o meu testemunho, a minha vida. Isto é o que Deus usa. E Geazi voltou. E ele entrou e assoviando, tranquilo. Aí Eliseu disse: onde é que você foi? Outra mentira, não fui a lugar nenhum. Mas como que não foi? Meu espírito foi com você quando você correu atrás daquele homem para pegar dinheiro dele. Não é mesmo? Mas foi só umas coisinhas. Pois é. A lepra dele vai passar para você agora. E naquele momento ele ficou leproso diante de Eliseu. Porque com Deus não se brinca. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso também se fará. É sério, irmãos. Se semeamos uma vida espiritual profunda, uma vida de oração, uma vida de poder, uma vida de busca, o Senhor
honra a nossa fé. Mas se semeamos uma fé, 50% de desconto, olha, você não vai contar com Deus não. E daí muitas vezes você se mete em problema e é um atrás do outro na sua vida, você não sabe por quê. Ah não, você é um crente, hein? 100% ou 50%? Tem crente que gosta do clearance. Queima. Está queimando na vida dele, mas só isso. Tudo é 50%. Ah, a igreja tem um trabalho, ele só vai a metade. Ah, não sei o que, clearance espiritual. Não existe isso. Ou nós estamos envolvidos ou não estamos. Ou fazemos para com Deus com alegria, ou não. Não há como ser fiel pela metade. Jesus então teria dito, olha, eu vou morrer da cruz só daqui de cima para baixo. Daqui para baixo eu vou dar no pé. Oxe, que é isso? Davi foi outro. Depois da tentação, caiu em tentação. E como caiu? Pessoas inocentes sofreram. A sua família, a família de Davi, sofreu terrivelmente por causa da tentação que ele caiu. Tudo aconteceu depois da tentação. Irmãos, o que aconteceu com Jesus depois da tentação? Ele começou o seu ministério. Ele saiu dali daquele momento mais fortalecido do que nunca. Você escolha. Correr atrás das coisas como Geazi. Esconder como fez Acã. Fazer os outros sofrer como fez Davi. Ou você vai como Jesus. Começar a caminhar uma vida vitoriosa. Apesar da tentação. Apesar da provação. A sua vida vai ser vitoriosa no Senhor. Lutas vamos ter. Problemas também. Quem disse aonde está na Escritura que você não vai ter falta de dinheiro? Onde está escrito isso? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Que aflições são essas? É falta de dinheiro, é doença, é problema, é menino lhe abusando, é isso, é tudo isso, é aflição. Jesus disse, vocês vão passar. Uma vez uma irmã ia lá na casa dela visitar, ela sempre estava me reclamando, pastor, mas como eu sofro. Aí eu cheguei lá, o que está acontecendo, irmão? É dor aqui nas costas. Outro dia eu ia lá visitar, irmã, pastor, estou com cheio de dívida e não tem. Cada dia ele ia lá, era um problema. Um dia eu orei e disse, Senhor, dá-me uma exortação para falar com essa irmã. E eu fui lá visitá-la. Eu cheguei e disse, irmã, Gloriofilda. Eu disse, a irmã quer ficar livre dos problemas de uma vez por todas. Nunca mais a irmã quer ter problema na sua vida. Quer que a sua vida seja uma bênção, uma alegria, e a irmã não vai ter mais problema. Quero, pastor, ajoelhe comigo, eu vou orar e pedir a Deus para te levar deste mundo. Ela disse, mas eu não quero morrer, pastor. Eu disse, então, enquanto você estiver viva, prepare, porque você vai ter problema. A vida do crente não é uma vida sem problemas. Deve ser uma vida com poder para enfrentar os problemas. Uma vida cheia da graça do Senhor para enfrentar os problemas, confiados de que Deus vai lhe dar a vitória. Que história é essa da gente vir para a igreja, carregar a Bíblia, cantar o hino e depois sair daqui sentindo como órfão? Ou Deus é o nosso Pai ou não é? Mas não podemos ficar assim, como se que arrasados. E eu gostaria, irmãos, aproveitar mais uns 5 minutinhos e ler aqui para os irmãos, depois da tentação, o que foi que aconteceu? Primeiro, a Bíblia diz que Deus passou um carão deles naqueles, Adão e Eva. Deus não deixa por medo. Você não vai pecar e Deus vai falar, eu vou esquecer. Não, Ele vai te disciplinar, porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. Segundo, Deus disse, olha pessoal, vocês estavam morando aqui numa colônia de férias. All inclusive. Tudo, eles tinham de tudo. Deus disse agora, sabe o que ele fez? Deus puxou o tapete. Vocês vão ter que sair daquele paraíso. Aqui não é lugar de gente desobediente. Aqui não é lugar de gente que não crê em mim. Aqui não é lugar de gente que ouve a minha palavra e vai fazer outra coisa. Deus, puxou o tapete.
E como Deus continua puxando o tapete de muita gente aí. Deus diz, olha, eu estou falando a minha palavra. Você não está me ouvindo? Não está me obedecendo? Deus pega as duas pontinhas do seu tapete, ó, e Ele vai puxar. Através do sofrimento nós aprendemos. Através da dor nós aprendemos. Através do choro nós aprendemos. Quando tudo vai bem, parece que a gente não tem o que aprender. Mas Deus vai botando a mão. Você vai ali, Ele pá, fecha aquela porta. Você vai lá, Ele pá, fecha aquela outra. Você vai de cá, Ele pá, fecha a outra. Até você não ter mais jeito, cair em si de perdoa-me. E Deus então começa a abrir a porta. Uma por uma. Porque Ele quer justamente isso. Ele quer a oportunidade de regenerar. Refrigera a minha alma, disse Davi. Deus quer refrigerar a sua alma. Deus quer lhe dar um novo coração, um novo entendimento. E eles foram expulsos do paraíso. Adão e Eva. E Deus diz, bom, agora vocês estão, como falamos em inglês, on your own. Isto é, o problema é seu agora. Você vai se virar. Você vai ter que lavrar a terra. Você vai ter que cultivar. Deus diz, agora é com você. E bem feito. Não quer fazer a vontade de Deus? Bem feito. Deus tem tudo para nos dar. Ele quer nos abençoar. Por que eu preciso ser expulso dentro do paraíso que Ele tem preparado para mim? E do paraíso que eu posso gozar tantas coisas. Por quê? Foram expulsos. Aí foram lavrar a terra e tal. Antes de ser expulso, Deus teve pena deles. Matou lá um cordeirinho para fazer uma roupa. Não era roupa de grife, não. Tem gente que só vai à igreja se for com roupa de grife. Que história é essa? Deus não olha essas coisas. Isso é coisa daqui deste mundo. Estava lá no Brasil na minha última viagem. Minha irmã me perguntou. Lá nos Estados Unidos tem uma bolsa chamada Guess. Eu já ouvi falar. Acho que tem. Nossa, aqui custa uma nota. Eu falei, lá também custa, mas acho que não é essa nota que você está pensando, não. Depende. Depende de onde você está. Aí eu comecei a perceber que preocupação com a roupa. Tem que ter marca. Tem marca para isso. Marca para quê? Sapato também. Tudo é de marca. Quer dizer, coitados daqueles que não podem comprar coisa de marca. Entra na igreja todo marcado. Todo mundo vê que ele não tem marca. Por que essa preocupação? Por que essa preocupação? Quantas vezes nós colocamos a nossa preocupação nessas coisas que não tem o menor sentido? Não estou dizendo que você deve vir diante de Deus como um aflagelado. Não estou dizendo que você deve vir como um esmolé. Não estou dizendo que você deve pegar a sua pior roupa e se apresentar diante de Deus. Então, se você for convidado para ir na Casa Branca, você vai lá de chinelo lá? Não vai nem entrar no portão, vai na casa. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, você não entra se não tiver paletó e a gravata ali. Não estou dizendo isso. Mas Deus não olha tanto para a veste, como Ele olha para a veste espiritual, se ela está embranquecida no sangue do Cordeiro. Essa é a veste que Deus presta atenção. Quando Ele olha para o meu coração, para a minha vida. O resto é futilidade. Futilidade. Saindo do paraíso. Mas o que mais que aconteceu? Se eu tivesse tempo eu ia contar. Mas eu vou terminar. O que mais que aconteceu? Conheceu Adão, a sua mulher. Capítulo 4 de Gênesis. E ela deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Preste atenção. Ela deu à luz a Caim. E ela disse: alcancei de Deus um varão. Então não dá à luz um filho. E o nome dela é Abel. Colocou o nome do menino Abel. Ela não disse nada. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Ao cabo dos dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura. Ora,
recebeu o Senhor a oferta de Abel, mas a oferta de Caim, o Senhor não recebeu, não olhou para ela. Pelo que irou-se e caiu fortemente, ficou zangado. E o seu semblante se decaiu, isto é, pá, na cara dele podia ver a cara de zanga. Então o Senhor perguntou a Caim: por que você está com raiva, irado? Por que seu semblante está dessa maneira? Porventura, se procederes bem, há de se levantar o teu semblante, você não vai melhorar, você não vai sorrir se você fizer tudo bem. Mas se você não proceder bem, o pecado está aí à sua porta. E sobre esse desejo que você está tendo, você tem que dominar ele. Eu vou fazer uma pergunta agora. Quando eu terminar a pergunta, eu quero que vocês me respondam. Eu quero ver se vocês estão prestando atenção na palavra de Deus. Eu vou dizer, eu vou fazer a pergunta. Quando eu terminar a pergunta, eu quero que toda a igreja me responda. Rápido, eu vou fazer a pergunta agora. Os irmãos me respondam. Não pensem, respondam quando eu terminar, numa só voz. Estão prontos para a pergunta? Abel matou? Irmão, olha aí. Veja como a gente muitas vezes muda um pouquinho. E não é porque quer, é porque você está acostumado com a palavra de Deus. Caim, um varão que eu recebi do Senhor, pegou um bruto de um pau e matou seu irmão. Imagine se ela não tivesse recebido aquele varão do Senhor, tinha matado ela também. Nem sempre o exemplo que os filhos veem nos pais ajuda eles na sua percepção e no seu crescimento espiritual. Por isso, como os pais, nós temos que ter muito cuidado. Irmãos, domingo eu vou continuar nesta parte, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aí. Diz a palavra do Senhor: ao cabo dos dias, isto é, com o passar do tempo, sentiram os dois no coração o desejo de trazer oferta ao Senhor. Primeiro Caim, primogênito, mas o que ele fez? Pegou uma cesta. Irmãos, ele pegou talvez os melhores frutos. Eu não estou dizendo que ele pegou uma goiaba cheia de coró e colocou ali na cesta. Eu não estou dizendo que pegou uma maçã. Já desse eu fui comprar uma maçã lá aí não vou dizer aonde, mas levei o saco para casa, metade do saco eu tive que jogar fora. Estava tão bonito aquilo ali, tudo lustrando. Eu acho que passaram na máquina tanto que acabaram com a maçã. Mas estava uma beleza, tudo brilhando. Mas eu tive que jogar fora. Caim juntou seus frutos para levar para Deus. Ofereceu ao Senhor. Eu imagino a atitude de Caim. Porque você já pode imaginar como é a pessoa. Não é pelo fruto que você apresenta diante de Deus que o Senhor vai prestar atenção na sua oferta, mas é pelo tipo do fruto que você está apresentando. Jesus disse que você é salvo para dar frutos. Qual é o fruto que você está apresentando diante de Deus? E Ele sabe, e Ele conhece. Os frutos de Caim não tinham nada a ver com a sua vida espiritual, com o seu coração. O seu coração estava longe daquela dádiva. Agora veja o seu irmão Abel. Ele pega ali um cordeirinho e sacrifica aquele cordeirinho e oferece ao Senhor. Veja que atitude. O mais novo, Deus colocou diante deles a oportunidade da adoração. Um preferiu agir como ele achou que devia fazer, o seu culto. Os dois prestaram um culto, só que esse culto aqui foi o culto dele, talvez com uma ordem de culto como a nossa, tudo certo, fruto, abacate ali no início, e depois melão para isso aqui, um sol, esse abacaxi, para eu aqui no abacaxi, isso aqui, cada um, e no final, porque ele queria aparecer, melancia, coloca na cabeça, já aparece de tudo. Eram os frutos de Caim. Cada fruto tinha uma coisa diferente. Deus não olhou para aquilo, Deus não quis saber daquilo. Mas lá vem Abel.
e oferece o melhor para Deus, Deus não olha para o que eu ofereço. Deus olha como eu estou oferecendo. Deus olha para a minha vida, não para a minha dádiva. A maior dádiva é a minha, o meu coração. E aqui está, capítulo 3, você tem a raiz do pecado. No capítulo 4 de Gênesis, você tem o fruto do pecado. Irmão, o que é que nós estamos oferecendo para o Senhor? Que tipo de coração, de vida estamos oferecendo ao Senhor? Que tipo de culto nós estamos oferecendo ao Senhor? Este é e será, com a graça de Deus, o meu assunto para o próximo domingo. Que tipo de culto, de oferta eu estou oferecendo a Deus? Segundo ponto, está Deus se agradando ou não da minha oferta? Feche os seus olhos.